Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, antes de eu começar a narração da história hoje, eu gostaria de fazer um convite aqui no nosso canal no YouTube para que você se tornasse membro do nosso canal. Agora tem essa possibilidade. Se você não se tornar membro, você não vai perder absolutamente nada do que sempre teve aqui no canal. Você continuará tendo tudo que você sempre teve. Para você que não se tornar membro, vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar tendo com muito carinho todas as nossas histórias. Mas quem se tornar membro vai ter alguns privilégios especiais. Nós vamos produzir matérias especiais para você que se tornar membro do canal, que serão exclusivas, essas matérias especiais. Entende? Você vai poder ouvir as histórias sem nenhuma propaganda. Você vai poder ouvir tudo assim, de maneira ininterrupta. São privilégios especiais para quem se tornar membro. Eu gostaria que você apertasse, tem um botãozinho que vem abaixo do vídeo, onde você opta por ser membro do nosso canal. Seja bem-vinda como membro, bem-vindo como membro. Faremos lives especiais para vocês e outros privilégios. Teremos muitas coisas interessantes. A interpretação do sonho específico de cada um, o contato direto com uma grande psicóloga, muita coisa bacana e curiosa. Venha, torne-se você membro aqui do nosso canal no YouTube. Bom, isso posto, agora vamos à história de hoje. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu fui vítima de uma calúnia, Paulinho. Uma calúnia terrível. Uma calúnia que calou fundo na minha alma. Eu vou rapidamente explicar essa história da calúnia para que vocês cheguem comigo na solução do drama da minha vida. E aí, quem sabe, eu possa ajudar a tantas outras pessoas que tenham também sido vítimas de calúnia na vida. Então, por isso, eu gostaria que vocês ouvissem a minha história do comecinho até o final, para que vocês entendam a calúnia sofrida por mim, mas a solução que eu encontrei. E essa solução está ao alcance de todos. Explicando a calúnia que eu sofri. Meu nome é Idalina e o meu cunhado Manuel, ele era extremamente meu amigo. Manuel, casado com a minha irmã, a Hilda. Somos duas irmãs. Eu, Idalina e a Hilda. Eu sou 2 anos mais nova do que a Hilda, a minha irmã. E o casal Manuel e Hilda, um casal muito bem sucedido. Um casal de filhos, meus sobrinhos. Eu sempre fui muito unida a eles. E o Manuel me adorava. Meu cunhado me adorava. Só que o Manuel, ele trabalhava numa empresa. E nessa empresa só trabalhavam mulheres com ele.
eu depois, quem sabe, um dia, eu divulgue o tipo de trabalho que se realizava lá. Então, Manuel, ele era, na verdade, um dos 3 homens que trabalhava na empresa. Só que ele tinha contato direto com essas mulheres. E entre essas mulheres com as quais trabalhava o Manuel, existia a Olga. E a Olga se apaixonou pelo Manuel. A verdade é essa. Ela se apaixonou pelo meu cunhado. Obviamente que o Manuel, primeiro, ele era extremamente sério e profissional, então ele não queria ter nenhum tipo de envolvimento com nenhuma mulher de lá. Assim como também não queria ter envolvimento com nenhuma outra mulher de qualquer lugar do mundo, mas muito menos lá. Ele era um homem correto. A minha irmã nem sonhava com isso, e nem precisava sonhar, porque ele categoricamente, inteligentemente, ele dispensava a Olga. Só que a Olga ficava ferida, ficou magoada, porque ela era uma mulher que tinha a paixão dela frustrada, não correspondida, e o Manuel fazia questão de dizer para ela: não, você está confundindo as coisas. Em primeiro lugar, sou muitíssimo bem casado com a Hilda. Em segundo lugar, aqui é o meu ganha-pão. Aqui é a empresa para a qual eu trabalho. Jamais eu posso ter qualquer tipo de envolvimento com quem quer que seja. O Manuel se saiu com categoria. Acontece que eu sabia dessas coisas todas, porque o Manuel, ele era extremamente meu amigo. Ele era extremamente ligado a mim, ele me contava esses detalhes. E eu até o aconselhava a não comentar nada, absolutamente nada, com a minha irmã Hilda. A não dizer nada. Porque a Hilda, ela era uma pessoa extremamente ciumenta. Eu sempre soube disso. Desde a nossa infância que eu observava esse caráter ciumento da minha irmã, da Hilda. Então eu era a primeira a aconselhá-lo a não dizer nada para minha irmã. Foi assim até aquele dia, quando o Manuel me deu uma carona. Ele trabalha num outro extremo da cidade, observa bem. Ele trabalha no outro extremo da cidade. Para que vocês entendam, e eu prefiro não divulgar o nome da minha cidade, para que todos entendam o seguinte: digamos que a empresa do Manuel ficasse na Zona Sul e eu trabalhasse na Zona Norte, quer dizer, é de um extremo a outro. E eu estava saindo do emprego naquele horário, ele já tinha terminado o trabalho dele, e aí ele resolveu, até eu fiquei muito feliz com isso, me dar uma carona. Ele veio me apanhar no trabalho. Então ele sai do setor sul e ele vai para a região norte da cidade para me dar uma carona. E lamentavelmente, quando nós pegamos uma estrada, um trecho de uma estrada, na volta, no retorno, aconteceu aquele lamentável acidente. O acidente foi bem em frente a um motel chamado Sagitário. Foi em frente àquele motel. Na estrada, em frente ao motel Sagitário, uma pancada. No carro do Manuel, eu e ele, vínhamos rindo, conversando, comentando a respeito da vida. Meu cunhado, meu amigo. Lamentavelmente, no acidente, o Manuel perdeu a vida. Foi fatal para ele. Ele sofreu uma fratura de crânio e, lamentavelmente, não houve o que fazer. Ele morreu. Foi muito triste, porque eu acabei sendo internado no hospital, sofri fratura de canela, clavícula. Mas, diante do que aconteceu com o Manuel, eu praticamente não tinha sofrido nada, mas ainda assim, eu passei 4 dias internado no hospital. Esse período se estendeu porque os médicos queriam fazer uma observação. Eu tinha um trincozinho numa vértebra da lombar
E eles queriam observar se não era coisa mais grave, mais séria. Felizmente não era. Fiquei apenas com a dor. Mas eu nunca podia supor e nem imaginar que a dor maior viria em seguida. Quer dizer, além de ter perdido o cunhado que eu tanto estimava, considerava e amava, o golpe sofrido pela minha irmã, eu seria vítima de uma calúnia. A Olga, por si, ela entendia que eu, de certa forma, porque o Manuel se abria comigo, e ela sabia que eu tinha certeza das investidas dela contra o Manuel, ela achava que eu interferia, e ela resolveu dizer para minha irmã, eu não sei, até agora eu me questiono, por que uma pessoa faz uma coisa dessas? O que ela ia ganhar com isso? Mas ela conta para minha irmã, ela inventa para minha irmã, de que na verdade eu tinha um caso com o Manuel. Que nós estávamos saindo daquele motel Sagitário e que nós sofremos o acidente. Ela inventa essa história para minha irmã, de que nós estávamos no motel, ao sairmos do motel sofremos o acidente, mas eu era caso do marido da minha irmã, o Manuel. Um absurdo. Só que, por mais absurdo que fosse a história, mais absurdo ainda foi a minha irmã ter dado crédito a isso. Eu cheguei a me propor de ir ao motel com ela, para que lá ficasse provado que nós não estivemos lá. Acontece que, lamentavelmente, por ser cidade do interior, esse motel, para facilitar a entrada de pessoas, não exige nenhum tipo de documento. Não é uma maneira regular, correta. Mas por ser uma cidade interiorana, o motel, as pessoas poderiam temer ir ao motel e serem vistas entrando no motel. Então o motel tinha uma técnica, um método de atendimento. A pessoa da recepção não via quem entrava e a pessoa do motel não via ninguém, apenas recebia a chave com o número do apartamento. Então não havia registro. O que na verdade muda a partir desse episódio, porque houve lá uma reclamação e etc. Mas isso não é o mais importante. Eu só informo que esse motel foi obrigado a mudar o método de atendimento a partir desse fato. Então o motel que poderia ser a nossa prova acabou não sendo. E a minha irmã deu todo o crédito ao que dissera a Olga, ao que inventou a Olga a meu respeito. Soma-se a isso a intimidade que eu tinha com o Manuel, meu cunhado, porque nós éramos extremamente amigos. Eu fui vítima de uma calúnia terrível. E essa calúnia terrível me afastou da minha irmã e dos meus sobrinhos, que eu tanto amava e considerava. Então, observem vocês quantas perdas eu tive. Eu perco o Manuel, meu cunhado amado, querido, meu amigo. Eu perco a minha irmã, eu perco os meus sobrinhos. Isso tudo devido a uma calúnia inventada por uma pessoa maldosa. Uma vingança que eu não entendia nem o porquê, nem o motivo. Mas foi assim que aconteceu. E eu entrei numa depressão profunda devido a isso tudo. Uma tristeza muito grande. A minha irmã dizia para quem quisesse ouvir, a Hilda, que ela não queria saber da Idalina, que sou eu, nem pintada de ouro. Em hipótese alguma. Eu ficava desesperada. E desesperada,
eu vivia em busca de uma solução que parecia não existir. A não ser que fosse uma solução espiritual. Só se houvesse uma ajuda dos céus. E foi aí que alguém me contou a história. Dalina, você vai fazer um pedido a Santa Marina. Santa Marina? Sim. Santa Marina é muito poderosa. Ela é extremamente poderosa. Santa Marina é a padroeira dos caluniados. Ela é uma santa muito milagrosa. Você vai pedir a intercessão dela. Ela vai te ajudar. E eu confesso a vocês que eu nunca tinha escutado falar de Santa Marina. Eu nunca tinha ouvido falar de Santa Marina. Mas essa pessoa que me trouxe a informação, que eu pedisse e me apegasse com Santa Marina, ela não se limitou a isso. Para que eu tivesse a certeza do meu pedido ser atendido, ela resolveu me contar nos detalhes a história de Santa Marina e por que Santa Marina havia se tornado a padroeira dos caluniados, a santa intercessora dos caluniados. E foi aí que eu entendi todo o mistério. E é essa história que eu passo a contar. E depois eu digo o resultado do meu pedido. Vamos à história de Santa Marina. É uma história impressionante. Marina, no século VI, naquela região do Líbano, ela nasceu. Seus pais eram excelentes pais. O seu pai, que inclusive é muito importante na história dela, de nome Eugênio, ele ficou viúvo. Marina era pequena quando a mãe dela faleceu. Para que vocês tenham uma ideia, a Marina perde a mãe quando contava apenas 5 aninhos de idade. Ficou órfã de mãe. O pai cuidava de Marina com todo o amor e dedicação do mundo. E ele fez questão de educar a filha Marina na vida cristã, comungando da mesma fé dele, a fé cristã. O pai jamais quis saber de outra mulher na sua vida. Ele era extremamente apaixonado pela mulher. Uma vez que ela falecera, uma vez que ela morrera, ele passa a se dedicar única e tão somente à filha, Marina. Quando a Marina chega na adolescência, quando a Marina completa os seus 14 anos, o pai tem aquela conversa com ela. O pai de Marina chega na filha e diz assim: filha, olha, eu vi um colégio interno e eu vou deixar você nesse colégio porque o pai tomou uma decisão. Como eu não quero mais absolutamente nada deste mundo, o pai vai doar tudo o que o pai tem. E ele era um homem de posses. O pai de Marina, ele era um homem rico.
Mas ele havia tomado aquela decisão: o pai vai doar tudo o que o pai tem. E eu quero ser um monge. Eu quero salvar a minha alma. Quero abdicar de todos os bens. Na verdade, Eugênio, o pai de Marina, ele estava recorrendo a citações bíblicas para defender o seu ponto de vista. Só que a filha, quando ficou sabendo que ela teria que se separar do pai, ela já tinha perdido a mãe, Marina. Ela já tinha perdido a mãe. E agora ela também perderia o pai, porque o pai ia entrar para o monastério, o pai ia ser um monge. No monastério só se aceita homens. Ela se desespera, Marina. Ela tinha 14 anos, ela começou a chorar, a sofrer muito com a decisão do pai. Sabia que teria que se afastar dele e que seria extremamente dolorido para ela viver sozinha, porque o pai ia se dedicar à vida dele de monge. Então o pai de Marina, Eugênio, vendo o sofrer da filha, que ficou desesperada, acabaram tendo os dois uma ideia. E se a Marina deixasse de ser a Marina? Mas como assim? Explico, é que lá no monastério, para que se pudesse ser monge, só são recebidos homens. Mulheres não eram aceitas. Naquele momento, não. Eu me refiro ao século VI. Então, naquele momento, o pai de Marina tem uma ideia com ela e os dois vão tentar isso. A Marina vai virar Marino. Ela vai cortar o cabelo bem curtinho, vai cortar o cabelo Joãozinho. Ela vai vestir roupas masculinas. E o pai vai se apresentar ao abade responsável pelo monastério, como sendo ele o pai, e dizendo ao abade que ele tem um filho de nome Marino, que também quer entrar para o monastério com ele. Ainda assim, o abade não aprova de cara. Ele primeiro queria ver como era a conduta do Eugênio. Depois de um certo tempo, o abade tomaria uma posição, mas de qualquer forma era uma esperança. Ele, Eugênio, entra para o monastério ainda sozinho. Marina fica fora do monastério, mas assumindo agora uma outra identidade, a identidade de Marino, de menino, de moço. Ela tinha 14 anos à época. E aí o pai Eugênio, ele passa a ter uma conduta, enquanto aceito lá no monastério de novo monge, exemplar. Ele fazia absolutamente tudo que pudesse agradar ao abade do monastério, porque o objetivo dele era trazer a filha, que agora era um filho, para dentro do monastério. E aí o abade, observando que aquele novo monge, Eugênio, era exemplar, achou que deveria de fato aceitar a proposta feita por ele. Se é do teu desejo trazer também o seu filho para cá, eu estive conversando com o pessoal que me ajuda a observar a conduta de cada um aqui, e aprovamos. Você pode trazer o seu filho. Pode trazer o seu filho. E aí, Eugênio vai buscar Marino. E Marino entra para o monastério junto com o pai.
a vida monástica, Eugênio e Marino ingressaram no mosteiro. E o jovem Marino, que vocês sabem, na verdade era Marina, o jovem Marino progredia na virtude. Os demais monges do mosteiro acreditavam que de fato Marino fosse um rapaz. Apenas estranhavam a sua voz, a ausência de barba, mas atribuíam isso à sua rigorosa e austera religiosidade e à prática de se alimentar somente a cada 2 dias na semana. Não, na verdade, o Marino se alimentava não todo dia, mas a cada 2 dias. E é por tudo isso que se dizia, se comentava dentro do monastério que ela não tinha barba. E nem o desenvolvimento físico era dos maiores. Então, se fosse de fato um rapaz, ela seria mirrada no que diz respeito ao tamanho. O que ninguém poderia prever nem imaginar é que 3 anos depois de ter entrado no monastério, Eugênio, o pai de Marino, entre aspas, Eugênio teve um mal súbito. Deve ter tido algo como um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, e lamentavelmente Eugênio veio a falecer. Marino continuou lá no monastério e continuou fiel e dedicado na prática das virtudes monásticas. No mosteiro viviam ao todo 40 monges. 40. E todos os meses um grupo de 4 era designado pelo abade para sair do local, para sair do monastério, sair do local sagrado e angariar recursos, porque disso dependia também a sobrevivência de outros eremitas solitários da região e do próprio monastério. Então aqueles 4 monges saíam de lá, iam vender produtos produzidos dentro do monastério. Por que não pedir esmolas também na medida do possível? E os 4 teriam que voltar com recursos para dentro do monastério. Numa das vezes, saiu o Marino. Certa ocasião, o abade chamou o Marino, que era perfeito em tudo, e de modo particular, Marino era muito obediente. Então ele instruiu o Marino, falou: olha, você vai com mais 3 fazer a venda dos produtos produzidos aqui, e se necessário for, pedir também esmolas, e depois você vai voltar trazendo esses recursos para cá. O que Marino prontamente obedeceu, se colocou à disposição. Durante o trajeto, o Marino e os outros 3 pararam numa hospedaria onde normalmente os monges paravam de fato para se hospedarem ali. Marino era extremamente bonito, ele não era um homem. Ele tinha um rosto delicado, ele era extremamente bonito. Quando ele entra nesse hospedeiro, nesse lugar, ele não sabia, mas naquele lugar, lá onde os monges se hospedavam, a filha do dono da hospedagem estava desesperada. A filha estava desesperada, por quê? Porque ela estava tendo um caso com um soldado do reino, e ela tinha engravidado daquele soldado do reino. E ela não estava tendo como contar para o pai. O pai, que era um homem austero, bravo, ela não estava podendo. Como é que ela ia contar para o pai que ela estava grávida, e grávida de um soldado? Ela era apaixonada pelo soldado, o soldado apaixonado por ela.
Se bem que eles não podiam se casar, até porque o soldado era casado. O soldado já era casado. A moça era solteira. A filha do dono da hospedagem era solteira, mas o soldado era casado. Então, quando ela viu, quando a filha daquele lugar onde se hospedavam os monges viu a beleza de Marino, ela conversou com o soldado. Falou: nossa, ele é tão bonito, e ao mesmo tempo em que é bonito, ele é tão delicado. Você observou? Sim, observei. Eu vou falar. O que você acha? Eu vou falar para o meu pai. Ele vai embora, mas eu vou falar para o meu pai que foi ele quem abusou de mim, e que eu estou grávida dele. Ele me passa uma boa imagem. O que você acha? O soldado observou o Marino, falou: você tem razão. Eu nunca vi uma pessoa de traços tão delicados. Lógico, era uma mulher, né? Eu nunca vi um homem de traços tão delicados e tão gentil, tão afável. Eu apoio você na tua ideia. Ok. Marino e os outros monges saíram do lugar da hospedagem, do hospedeiro, do hotel onde ficavam, venderam o que tinham para vender, pediram o que precisavam pedir e voltaram lá pro monastério. Passados uns dias, eis que o pai daquela moça, lá da hospedagem do hotel, vai ao monastério e vai para falar com o abade. E ele chega com a filha barriguda e prestes a ter neném. E aí ele fala com o abade, falou: olha, um dos seus esteve hospedado lá na minha hospedaria, lá no meu hotel, e abusou da minha filha. E olha o estado dela. E eu não posso ficar assim. Ela vai ter que... eu vou ter que responsabilizar. É um dos monges. O abade não acreditou, porque não é possível. Aí ele trouxe os monges para que ele fosse reconhecido pela moça. E quando ele trouxe os monges para que fossem reconhecidos pela moça, a moça indicou: é ele, Marino. Ela já tinha escolhido Marino. Era ele, Marino. Traços delicados, gentil, afável. É ele. Todo mundo esperava que Marino negasse. Todo mundo esperava que Marino dissesse: não, isso é bobagem, é mentira, ela está inventando isso. Mas Marino tinha uma fé em Jesus tão grande. Marino tinha uma fé em Jesus tão grande que naquele instante ele entendeu que Jesus estava querendo algo dele, precisando dele para aquela missão. E ele disse: ela tem razão. Ela tem razão, é verdade. O que ela está dizendo é verdade. E eu estou pronto para cumprir o que eu preciso cumprir. E o abade não teve outra alternativa que não expulsar o Marino do monastério. Ele falou: bom, então você está expulso, vai cuidar da tua vida. Marino sai do monastério. E enquanto ele sai do monastério, ele chega inclusive a ir lá para o hospedeiro, para a hospedagem, para o hotel onde ficavam os monges. Mas foi uma questão de dias. E a moça deu à luz. A moça deu à luz, mas a paixão da vida da moça é o soldado casado, é a paixão da vida dela. Ela não quer o bebê. O bebê iria atrapalhar a vida dela. Então o que a moça faz?
que a moça faz? Ela não quer o neném, mas ela tem certeza que aquele homem de traços delicados e tão afável e tão amável, ele vai cuidar bem do nenê. Então ela entrega o nenê para o pai, eu não quero o nenê. O pai da moça, homem bravo, rico, poderoso, diz para ele: então você toma conta, o filho é teu. A minha filha não quer, o problema é seu. E o Marino pega o bebê com aquele jeito que só as mulheres têm, né? Para pegar o neném. Ele pega o bebê, acaricia o nenê. E ele vai embora. E ele é tão apaixonado pelo monastério, ele é tão apaixonado por aquela vida, que ele precisava lutar por aquele bebê, mas a única forma que ele encontra é de fazer um ponto em frente ao monastério. Era ali que ele se sentava todos os dias com o neném. Enquanto alimentava aquele bebê, ele pedia esmolas para as pessoas que visitavam o monastério. E ele passa a viver ali, segurando aquele bebê, tomando conta do nenê que vai se desenvolvendo, que vai crescendo. E ele vai pedindo para as pessoas que visitam o monastério. Ele fica ali. O abade, aquele que dirige o monastério, ele fica observando a conduta do Marino. E ele acha exemplar a dedicação, o carinho com aquele nenê. Apesar de estar ao relento, o bebê bem cuidado. A dedicação, a forma como Marino cuidava daquele bebê. Ele pensa consigo: nunca vi um homem ser tão cuidadoso com uma criança assim. Ele vai observando e um dia ele de novo reúne lá o pessoal do monastério que presenciava aquilo tudo e falou: olha, e se nós dessemos ao monge Marino uma nova oportunidade? A gente permitir que ele entrasse, ao invés de ele ficar lá fora no monastério, a gente permitisse que ele entrasse com o bebê. Vamos fazer isso? Ele merece uma nova oportunidade, a dedicação, o carinho com o qual ele trata o nenê. E aí, vem para dentro do monastério Marino e a criança. Marino se realiza porque cuida da criança, cuida entre aspas, do filho. Mas estava também dentro do monastério. Ali ele passa a ter uma vida cada vez mais digna e cristã, podendo educar o filho dentro do monastério. No entanto, quando o menino atinge a idade de 5 anos de vida, foi a idade com a qual Marino perdeu a mãe. Quando a criança atinge 5 anos, Marino fica doente. Fica extremamente doente. E lamentavelmente, tal qual breve teve a vida a mãe, tal qual o pai também acabou tendo uma vida breve, Marino acaba morrendo. Marino falece. No momento em que Marino falece, exalava um perfume que vinha de si, um perfume natural que vinha dele, que faz muito bem às pessoas que estão próximas. E foi aí que a pessoa responsável por preparar o corpo de Marino para o sepultamento chega no abade e fala: abade, o que foi? Abade,
O senhor não vai acreditar. Pode falar. O monge Marino não é um homem. Como assim? Não é um homem, é uma mulher. Eles correm todos para lá para observarem o corpo. Verdade. Não era um homem, era uma mulher. E aí é que o abade vai entender toda a luta e sacrifício daquela pessoa que fez tudo aquilo de se passar por um homem para poder entrar no monastério e acompanhar o seu pai. E obviamente passou por tantas humilhações, agressões, correu risco na rua, assumindo um filho que não era dele. Lógico que não era. Afinal de contas, era uma mulher. Quando a notícia chega lá no senhor dono do hotel, todos começam a chorar. Inclusive a filha do dono do hotel e o soldado. Eles vão ao velório de Marino pedir desculpas, pedir perdão pela calúnia, pela invenção. E por reconhecerem em Marina, agora sim, por reconhecerem em Marina a grande pessoa que ela era. Ela passou por tudo aquilo, ela aceitou a calúnia inventada a seu respeito, por amor ao outro, e principalmente por amor a uma criança. O amor que ela tinha aprendido com Cristo. A partir dali, ela foi sepultada, ela acabou sendo sepultada depois da revelação feita, e muitos milagres passam a ser relatados. O seu culto teve grande expansão. No dia 12 de julho de 1230, as relíquias foram transportadas para Veneza, Itália, onde são conservadas até hoje, na igreja Santa Marina Formosa. É o nome da santa, Santa Marina Formosa. Santa Marina, exemplo de humildade, fidelidade a Deus, é invocada pelos fiéis como a poderosa intercessora diante de Jesus nos casos de calúnia. Calúnia. Toda pessoa vítima de calúnia deve pedir a Santa Marina a sua intercessão. Foi o que eu fiz. Conhecedora da história, que eu não sabia da história de Santa Marina, conhecedora da história, foi o pedido que eu fiz. Foi uma coisa tão impressionante que eu pesquisei até encontrar uma igreja de Santa Marina. Não foi fácil, mas fazia parte da minha promessa encontrá-la. Encontrei a igreja, completei a minha promessa. E dias depois, Olga, ela procurou a minha irmã, e em prantos, dizendo que não suportava mais uma dor que tomou conta da sua consciência, do seu coração. Relatou toda a verdade. E por que até que ela vinha inventar tudo aquilo? Que vocês que estão acompanhando a minha carta desde o princípio já sabem. O amor não correspondido dela pelo Manuel. Voltei à amizade com a minha irmã imediatamente.
com os meus sobrinhos, com a minha família, da qual jamais me separarei. Mas faz parte da minha promessa divulgar Santa Marina. Até porque eu tenho comigo a impressão de que haverá alguém mais ouvindo-me pelo rádio, ouvindo-me pelo canal no YouTube, que talvez tenha sido, está sendo vítima de calúnia. Alguma coisa que inventaram a teu respeito. Uma mentira, uma fake news que inventaram a teu respeito e pegou. Tem mentira que eu não sei se é o diabo. Acho que é o diabo que atenta de um jeito. Ele tenta de uma forma que faz com que a outra pessoa acredite piamente naquela mentira. Às vezes, por mais deslavada e sem lógica que ela seja, a pessoa acredita piamente naquilo. Então, se você é vítima de calúnia, faça isso. Faça agora o teu pedido a Santa Marina Formosa. Ela me atendeu, vai te atender. Existe a oração. Depois eu vou pedir para o Paulinho Boa Pessoa publicar num outro texto a oração. Num outro vídeo, o Paulinho Boa Pessoa vai apresentar a oração, ok? A oração de Santa Marina. Mas esta era a história que hoje eu precisava lhes contar.